Olá, amigos. No programa de hoje, são vários os assuntos. Entre eles, a crise e o desemprego que aumenta. O projeto de minha autoria concede a portadores de deficiência prioridade no Poder Judiciário. A crise não chegou aos cartões corporativos. Ao contrário, as despesas aumentaram. Falo também do aumento assustador do consumo de drogas no Paraná. São alguns assuntos do programa de hoje. Vamos a ele. Olha, um projeto de minha autoria muito importante foi aprovado há pouco na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal e agora vai adiante. Tem que passar ainda pela Câmara dos Deputados para chegar ao Presidente da República. Esse projeto oferece prioridade aos portadores de deficiência em atos praticados no Poder Judiciário. Eu vou explicar melhor. Por exemplo, acidente de trânsito, acidente do trabalho, demissão ilegal, erro médico. Tudo isso tem como consequência alguma ação judicial. E muitas vezes, muitos anos passam e não há julgamento, em prejuízo dos portadores de deficiência. São pessoas que precisam ver garantidos os seus direitos individuais e sociais e que precisam se integrar de forma absoluta à sociedade. Portanto, é um projeto humano, de grande sensibilidade, que tem que ser aprovado. Os portadores de deficiência devem ter, sim, prioridade no Poder Judiciário. Olha, eu estive em Palmas, no Paraná, proferindo palestras sobre crise econômica mundial e crise ética no Brasil, a convite do Centro Universitário da Igreja Católica, num grande auditório com mais de 1.300 pessoas, estudantes, professores, autoridades locais, prefeitos e vereadores do Sudoeste, industriais e comerciantes, trabalhadores de Palmas. Debatemos esse assunto e ouvimos a grande reivindicação do momento. Como o governo federal vai instalar uma universidade federal naquela região, eles querem que a universidade católica seja transferida ao governo federal. Já há um patrimônio, há um campus preparado para que o governo economize na hora de instalar a Universidade Federal. Por uma questão de economia e também porque Palmas reúne todas as condições, sou favorável a esse pleito, vou defender no Congresso, passando pela Câmara, virá ao Senado, terá o meu apoio e eu espero que seja aprovado por unanimidade para Palmas sediar a Universidade Federal. Olha, a crise continua e o desemprego aumenta, infelizmente. Agora, o último levantamento mostra o desemprego chegando a 15% nas principais regiões investigadas do país. Enquanto isso, há um debate entre especialistas. Alguns acham que a crise acaba logo, outros entendem que ela demora para acabar. Então, na dúvida, cabe ao prefeito, ao governador, ao presidente da República, cautela, prudência, organização e planejamento. Evitar gastos supérfluos, eliminar os gastos correntes, secundários, e aplicar naquilo que resulte em benefício para a população, sobretudo no que diz respeito à geração de empregos, porque esta deve ser a missão principal da autoridade pública, preservar o emprego do trabalhador. Olha, a perda de receita dos municípios brasileiros é realmente significativa. Agora, a confirmação, tivemos o balanço dos 4 primeiros meses e os municípios receberam 980 milhões menos do que receberam no mesmo período do ano passado. Portanto, a confirmação, o que o governo está oferecendo de compensação, R$1 bilhão para todo o ano, é insuficiente. De outro lado, a Câmara aprovou a medida provisória que permite às prefeituras reescalonar o pagamento das suas dívidas com o INSS. Poderão pagar as dívidas em 20 anos. Portanto,
é um alívio para os municípios devedores. Mas em matéria de compensação, o governo fica devendo muito. Olha, eu assumi a briga de dois setores. Farmácias, drugstore, né? Aquelas farmácias que vendem produtos que não são farmacêuticos, como ocorre em todo o mundo. E aqui o governo quer proibir. E também das clínicas de fisioterapia que estão vivendo crise, porque há 15 anos não se reajusta o valor pago em convênios pelos planos de saúde. Então são duas missões. Quanto às farmácias, já se realiza o debate no Congresso Nacional para encontrar uma solução. E quanto às clínicas de fisioterapia, a Agência Nacional de Saúde se coloca à disposição para uma reunião ou em Curitiba ou no Rio de Janeiro, para que se discuta este assunto também com os planos de saúde. Vamos aguardar agora uma definição para a continuidade destas reivindicações. Olha, o aumento do consumo de drogas assusta, no Paraná e no Brasil. O Paraná tem uma posição geográfica estratégica que favorece. Estamos aí próximos da tríplice fronteira, do Paraguai, da Argentina, do Uruguai. Então, o tráfico é maior. Por isso, no ano passado, o Paraná foi o estado onde se apreendeu o maior volume de drogas do Brasil. E nesse ano também estamos caminhando para este recorde negativo. No mundo, há uma queda no consumo de droga. No Brasil, estamos na contramão porque está aumentando. Isso assusta a autoridade. O delegado Clóvis Galvão, lá do litoral do Paraná, me pediu que discuta no Congresso a criminalização do consumo de drogas sintéticas. Ele disse que a descriminalização é uma festa para os traficantes. Esse assunto vai ser debatido na Comissão de Justiça do Senado. Um grupo de trabalho vai ser constituído com esta finalidade. E eu pedi ao presidente da comissão que solicite ao ministro Nelson Jobim uma força-tarefa do Exército para controlar o tráfico na região de fronteira, especialmente Guaíra, Foz do Iguaçu, tráfico de drogas e de armas. É um papel constitucional do Exército, é faixa de fronteira e isto é possível. Mas o assunto vai continuar sendo debatido aqui no Senado Federal. Olha, está na pauta da Comissão de Justiça do Senado o meu projeto que reduz o número de senadores. Ao invés de 3 senadores por estado, apenas 2. Isso significará economia e certamente qualificará o Senado Federal, valorizando-o, recuperando credibilidade. Não é só o Senado. Os meus projetos dizem respeito também à Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmara de Vereadores. Mas o primeiro projeto a ser debatido é aquele que diz respeito ao Senado Federal. É claro que é um projeto polêmico que dificilmente será aprovado, mas nós estamos cumprindo o nosso dever de colocar este assunto em discussão. Olha, a crise não chegou aos cartões corporativos do governo federal. Nos 3 primeiros meses do ano, de 4 milhões para 11 milhões, a despesa cresceu 142%. O que justifica isso? Talvez as inúmeras viagens do presidente da República, acompanhado de grandes comitivas pelo Brasil afora e confundindo muitas vezes atos oficiais de governo com campanha eleitoral.